Uhum. Então, nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Pega o chicote ali. pela oportunidade de estarmos aqui, nesta nossa reflexão, pedindo que a luz do Mestre envolva todos nós, para que possamos ter momentos de reflexão, de troca de ideias, de conversa, sempre sustentados pelos nossos mentores, pelos mentores do NEF, e por toda a espiritualidade maior que nos acompanha nesta jornada. Que esses momentos sejam momentos de alegria, de harmonia, de tranquilidade e de muito aprendizado para todos nós. Que assim seja. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Está tudo em ordem? Está todo mundo vendo? Tá ok, Miriam. Então, hoje nós vamos falar do assunto que não é muita novidade para todos aqueles que já passaram pela filosofia espírita ou que já fizeram a escola de aprendiz. Falar um pouquinho mais alto? Ou então, aqueles que já leram alguma coisa sobre o espiritismo. Que é a realidade numa visão espírita. É uma passada que eu vou dar sobre isso bastante rápida e enxuta, porque se for falar de tudo, nós ficamos aqui o ano inteiro e ainda não termina, né? Então, vamos começando lá pelo nosso início, de onde surgem as civilizações, né? Quando surge a humanidade ou o homem, né? E aí a gente vai vendo, através das leituras que a gente faz, através do aprendizado, da aquisição de conhecimento, que na Terra não há nenhuma cultura ou nenhuma sociedade que não tenha uma expressão religiosa ou de espiritualidade. Todos nós temos, pelo simples fato de que isso, a noção de religiosidade, a noção de espiritualidade, ela já está gravada em nós. Ela já é de essência. A noção de que existe um ser maior é na essência que se encontra. Como já dizia lá Descartes, quando ele fala que o autor da criação deixa sua marca na criatura, na criação. Então, essa noção de espiritualidade, de devoção, de adoração, ela já existe no Osmo desde o princípio. Então, a gente tem que começar a perceber isso, e o objetivo realmente desta reflexão é nós começarmos a perceber que essas sutilezas, elas já existem no homem, já existem na criatura, desde do seu início na trajetória evolutiva. Até mesmo os povos mais rudimentares, esse pensamento existe, essa reverência ao desconhecido, ao divino, ela existe, trazendo, que vem desde os primórdios, desde a ideia da divindade. Essa ideia já existe, ela existe lá no Homem das Cavernas, quando ele faz a sua pintura rupestre, quando ele representa a sua vida cotidiana, quando ele representa esse animal. Esse animal, ele já tem, não é uma ideia de divindade, mas ele carrega uma ideia do sentido de que, ao pintar, ele praticamente deseja, ou dentro de si, que essa caça, que esse animal venha para ele, que ele possa caçar esse animal para alimentar a ele mesmo e a sua família. Então, há uma intenção por detrás. Embora muito rudimentar,
há um respeito pelo animal, porque o animal é mais forte, ele tem que dominar esse animal. Então, essa ideia de alguma coisa por trás, de um respeito ao desconhecido, ela existe no momento em que o primeiro humano ou humanoide pisa na Terra, surge na Terra. E essa evolução do pensamento não é uma ideia de poder maior que acompanha o homem desde o seu surgimento. É o que eu tenho falado, o que eu acabei de falar, essa ideia de um pensamento religioso, de um poder maior, que existe algo maior, que eu não sei o que é, ela vem também desde o início das civilizações, desde que o homem surge. Por quê? Porque ela está na essência. Essa ideia ela é carregada desde do surgimento da criatura. Ela vai se desenvolver com o tempo. Ela vai se desenvolvendo e vai se fortalecendo cada vez mais. Então, é necessário que a gente entenda isso, para que a gente possa entender depois o que acontece mais lá na frente. Então, essa ideia de que existe algo maior, de que existe uma força maior, de que existe algo que eu não entendo, mas eu sei que está lá, vem desde que o homem pisa na Terra. As primeiras culturas que se estabelecem são politeístas, né? Pois o homem antigo não consegue ainda perceber a ideia de um Deus único. Por quê? Porque ele sabe que ele pressente, ele tem dentro de si essa força maior, esse algo maior. Só que quando ele vê esse algo maior, ele transporta isso, ele coloca isso nas coisas da natureza, né? Na água, na montanha, no trovão, na chuva, no sol. Então, por quê? Porque são coisas que ele não compreende e são coisas que ele não domina, por enquanto. E são coisas que ele respeita e tem medo. Então, é mais fácil, mais lógico para, naquele momento, que ele seja politeísta do que monoteísta. Então, o politeísmo é mais natural naquele momento do que o monoteísmo. Né? E os elementos da natureza são todos reverenciados pela sua beleza, pelo seu poder e pelo seu temor. O homem reverencia a natureza no primeiro momento, né? Os druidas reverenciavam e reverenciam até hoje a natureza, né? Os deuses da natureza. O xamanismo, os totens, a valorização dos antepassados, né? O totem nada mais é do que uma valorização dos antepassados, é uma valorização das gerações anteriores. Cada imagem ou cada cabeça que se acrescenta num totem, ela valoriza uma geração passada. E todos os povos, principalmente os orientais, eles têm essa valorização muito acentuada na cultura deles, na sociedade deles, aos antepassados. Há um respeito muito grande pelos mais velhos e, por consequência, pelos antepassados. E isso tudo ele vai crescendo, quando o homem vai se movimentando e vai passando de um período para outro, de um período que é do bronze, da pedra, do bronze, de todos esses períodos anteriores, ele vai cada vez mais burilando essa ideia dessa força que existe, dessa algo que está além do meu entendimento. E como que ele vai burilando isso? Porque ele vai usando a sua inteligência e vai entendendo a natureza, vai respeitando a natureza e vai também percebendo através da mediunidade, que no início é chamado de mediunismo, porque é uma mediunidade que não tem estudo, ela é simplesmente natural, ela acontece sem nenhuma organização, mas o homem percebe já que existe algo além dele através da própria mediunidade.
Por quê? Porque ele vai perceber, ele vai ter contato com os espíritos que conviveram com ele enquanto encarnados e que morrem e depois aparecem, e vai ter uma série de comunicações que vai fazendo com que ele perceba isso, e essa percepção vai amadurecendo nele e ele vai sutilizando essa ideia cada vez mais. É óbvio que essa sutilização ela é vagarosa, e essa sutilização é o início da abstração. A abstração é necessária para que se entenda um Deus, inteligência suprema. Então, lá do início, o homem já começa a treinar a sua abstração. As religiões politeístas não possuem anjos, mas as monoteístas, sim. Por que as politeístas não possuem anjos? Porque elas possuem vários deuses, né? Geralmente, uma religião politeísta, ela tem um deus maior e os outros deuses menores. A monoteísta só tem o Deus único. Então, é criado, é inventado, são inventados os anjos para fazer a intermediação entre o poder maior e o homem. Então, o anjo vem quando nasce o monoteísmo. No politeísmo, há um Deus criador e os deuses tutores, né? Para diferentes setores e que funcionam como guarda da criação e que se comunicam com o Deus maior, fazendo essa relação entre o homem e Deus. Então, a função dos deuses é ser tutores, é serem aqueles que vão proteger uma parte da natureza, ou o mar, ou o céu, ou a floresta, ou as montanhas, ou qualquer outro setor da natureza. Então, essa é a função dos deuses. É essa a função dos deuses no politeísmo. Por isso que no politeísmo não existe o anjo. Os deuses menores eram representados naquilo que era importante para a preservação e manutenção do homem sobre a Terra. No primeiro momento, são os elementos da natureza, como eu já disse, né? O primeiro momento do homem, quando ele vai reverenciar um poder maior, ele vai colocar esses deuses na natureza, que é o sol, é a lua, é a montanha, etc. Num segundo momento, ele vai divinizar os animais. Vão surgir, então, os animais mais fortes, aqueles que são mais perigosos, têm um poder maior, e conforme a civilização vai avançando, na própria arte, lembrando que a arte é a expressão do avanço científico e moral do homem. A arte é que leva o homem a ir se moralizando cada vez mais, porque a arte exige a abstração. E a abstração faz com que a mente vá percebendo a divindade cada vez mais sutilmente. Então, no momento, quando ele diviniza os animais, é simplesmente um animal. Depois ele já começa a colocar a cabeça de animal num corpo humano, ou no corpo de animal, uma cabeça humana. E assim ele vai caminhando e vai sutilizando, aprimorando a sua ideia da realidade através dessa força maior que tem um poder que ele não sabe direito como que é. No terceiro momento, surgem os heróis, né, que estão na Bíblia, que está na mitologia, que é Hércules, que é Perseu, que é Sansão, que fazem parte da mitologia greco-romana e que também são adorados pelos homens, e servem de exemplos para o homem. Embora todos esses deuses do politeísmo tenham todas as características humanas, só que eles são imortais e os homens, naquela época, eram considerados mortais, mas tinham os mesmos defeitos e as mesmas qualidades. Por isso que só que
tinham a vantagem de não conviverem com os homens, de morarem num lugar diferente e serem imortais. No Egito surgem os deuses, né, com o corpo de homem e cabeça de animal. Na Babilônia, o contrário, o corpo de animal e cabeça de homem. Essas grandes esfinges que estão colocadas na entrada dos castelos e que protegem, que fazem a proteção dos palácios, dos grandes castelos, e que também mostram o poder e a força de cada povo, e que são divinizados. E o processo do monoteísmo, ele vai, do politeísmo, ele dura muito tempo, né? Um longo tempo. A ligação entre os homens e os deuses é feita por meio de oferendas, sacrifício animal e humano. E nós temos civilizações politeístas até hoje, não fazem mais sacrifício humano, talvez em algum lugar obscuro da Terra ainda exista isso, não podemos dizer que não, mas já não é tão acentuoso como era de primeiro, né? Que fazia-se sacrifício humano para agradar um Deus assim, um Deus do outro. O problema é que quando se agrada um Deus, você desagrada o outro. E aí, então, forma sempre os conflitos e as guerras entre os deuses, né? E isso leva o homem a concluir que se existem deuses e se agradando um e desagradando o outro, para que haja uma determinada organização, deveria ter um outro Deus, um Deus maior que todos os deuses, e que mantivesse um pouco a ordem. Aí começa a ter uma ideia, surgem os primórdios da ideia do monoteísmo. Essa pensamento de que, para que haja uma organização, para que haja uma ordem, para que haja uma determinada pacificação ou uma determinada paz entre os deuses, tem que haver um Deus maior que possa controlá-los. É nesse pensamento que vai surgir o monoteísmo. Como já falei, os anjos são inventados para fazer a intermediação entre Deus e os homens através da mediunidade. Os anjos, eles existem há muito tempo, mas eles vão tomar uma força maior quando surge lá o cristianismo com o catolicismo, que vão ter todos aqueles anjos que vão trazer as mensagens, que vai trazer a anunciação da vinda do Cristo e todos esses outros detalhes e passagens que estão na Bíblia. E aí, no Livro dos Espíritos, na pergunta 128, né, os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Não. São espíritos puros, estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. Aqui, a gente precisa esclarecer um equívoco que existe ainda em muitas pessoas, dentro e fora do espiritismo, da ideia de que Jesus já nasceu pronto. Jesus é um espírito como nós somos hoje, foi um espírito do jeito, a sua trajetória é igual à nossa, não tem diferença nenhuma, porque não há privilegiados, não há privilégio, Deus não privilegia ninguém. Então, ele não nasceu pronto, ele teve a mesma trajetória que nós estamos tendo e que um dia chegaremos aonde Jesus está, seja lá quando for. Então, a ideia de que Jesus nasceu pronto, ela é equivocada, ela não pode existir dentro da visão espírita, da vida e da realidade. Então, tanto que, quando Jesus fala que antes de Abraão eu já era, nós temos que entender que Jesus é muito mais velho do que nós. Ele surgiu muito antes do que a Terra e muito antes do que os habitantes da Terra. Então, a evolução dele é muito mais avançada do que a nossa, pelo simples fato que ele tem um tempo, entre aspas, muito maior de manifestação do que nós.
e de estudo e de aperfeiçoamento. Então, nós temos que entender que nós estamos na mesma trajetória que Jesus já passou por ela. Os anjos também percorreram todos os graus? Percorreram todos os graus. Não existe nada que nasceu perfeito. Não pode haver. Porque senão Deus seria injusto. E a injustiça não existe em Deus. A injustiça é dos homens. Então, todos que hoje se manifestam como espíritos mais avançados ou de luz, fazem a mesma trajetória que nós estamos fazendo. Não tem diferença nenhuma. Se a opinião de que há seres criados perfeitos e superiores a todos os outros é errônea, como se explica a sua presença na tradição de quase todos os povos? Aprende que o teu mundo não existe de toda a eternidade, e que muito antes de existir já havia espíritos no grau supremo. Os homens, por isso, acreditaram que eles sempre haviam sido os perfeitos. É o que eu estou dizendo. Essa frase, aprende que o teu mundo não existe de toda a eternidade, quer dizer, a Terra foi criada, ela veio depois que já existiam outros mundos muito anteriores, muito mais velhos do que a Terra, e que nesses mundos existiam espíritos que já estavam na sua trajetória e que hoje já alcançaram o patamar da perfectibilidade. Então, eles são milhões e milhões, não dá nem para calcular o tempo de experiência de vida que tem esses espíritos. E Jesus é um deles. Por isso que eles são tidos como perfeitos ou perfectíveis, né? Porque perfeito, como nós não entendemos, só Deus o é. Então, nós temos que entender, e esse entendimento faz parte para que a gente possa entender o Espiritismo depois. Esse entendimento que todos nós passamos faz parte que a gente vai entender o que é um espírito de luz, ou que a gente possa entender o que é Deus, inteligência suprema, porque isso é um exercício de abstração, é um exercício, é uma reflexão metafísica, que vai além da matéria. Nós temos que alargar a mente, nós temos que começar a deixar com que a nossa mente avance para frente, para que a gente possa entender a realidade como ela é, na sua beleza, na sua integridade, na sua justiça, na sua liberdade. Aí, com o amadurecimento do pensamento, o homem deixa a ideia politeísta e adota o monoteísmo. Como eu disse, né? Se existem tantos deuses, deve existir um Deus maior que organiza e toma conta desses deuses menores. Uma dessas ideias monoteístas, né, que for talvez uma das primeiras, se não a primeira, aparece com Akhenaton, ou Akhenaton, que foi o faraó da 18ª dinastia do Egito, e que reinou 17 anos, e morreu em 1336 ou 1334 antes de Cristo. Esse pensamento desse faraó, ele faz uma revolução na ideia de Deus, quando ele traz o monoteísmo. Essa sua ideia provoca um transtorno no Egito enorme, tanto que ele é assassinado depois, ele é envenenado, se não me falha a memória, porque o Egito era extremamente politeísta, com todos aqueles deuses, corpo de homem e cabeça de animal. E quando ele entra com esse Deus Sol, né, que coloca todos os seus raios para todos, que não faz diferença com ninguém, que trata todos da mesma forma, e a representação desse Deus realmente é o Sol, com todos esses raios, e se a gente perceber, no fim de cada raio tem uma mãozinha, e essa mãozinha ela vai acariciar
a cabeça de cada espécie da natureza, de cada da pedra, da água, dos animais, das plantas, de todas as raças e etnias que possam existir, de todos os gêneros, tudo e todos. Esse Deus representando por esses raios e essa mãozinha, ele acaricia a todos, que ele envolve a todos. Essa ideia, naquele tempo, era extremamente revolucionária, porque é uma ideia que se aproxima do nosso Deus hoje, aquele que envolve a todos e não faz diferença para ninguém. Então, naquela época, 1300 e tantos anos antes de Cristo, era uma ideia extremamente revolucionária, mas já estava sendo lançado o que hoje se entende, e o que os gregos também entenderam por o Deus único. Então, para a gente perceber que essas ideias, elas são lançadas, elas são pinceladas, que dão aqui, que dá outra lá, para que o homem vá construindo dentro de si essa espiritualidade maior, esse caminho para uma espiritualidade maior, esse caminho para uma transcendência, para um entendimento maior desse Deus que a gente cultiva hoje e que não tem nenhuma característica humana. Um Deus só que é benéfico, alcança a todos, traz somente o bem, o progresso, a consolação, a cura universal para todos, sem exceção, independente da moralidade. Cura os racionais e os irracionais. Então, é uma ideia extremamente avançada para aquele momento. É uma ideia mais avançada do que o Deus de Moisés. Porque o Deus de Moisés, o Deus único dos judeus, naquela época, era um Deus sectário, um Deus que separava as coisas. Era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, era o Deus daquele povo. O Deus Sol é o Deus de todos os povos. É o Deus que abraça todos. Então, essa ideia de Akhenaton, ela é muito mais avançada do que a ideia de Moisés, né? Porque a ideia de Moisés ainda está na monolatria. É um Deus vingativo, é um Deus cruel. É um Deus que julga. E esse Deus de Akhenaton, ele é totalmente bondoso. Ele é totalmente... Então, a ideia de Akhenaton é muito mais avançada. Ela foi colocada naquela época e foi abafada porque não era do interesse dos sacerdotes e dos políticos do Egito daquela época. Como sempre, as coisas ainda não funcionam assim, né? Antes de eu falar desse Jesus, a gente tem que entender que ainda nós vivemos uma monolatria. Nós não temos um monoteísmo, porque nós temos ainda diversas religiões e temos ainda os santos, os espíritos de luz, os deuses do politeísmo. Então, existe um Deus que governa deuses menores. No monoteísmo, seria realmente a existência de somente um Deus. E não teria os outros deuses. Então, nós vivemos numa monolatria e não no monoteísmo. Nós ainda vamos entrar no monoteísmo puro. Nós ainda não entendemos o que é o monoteísmo puro. Então, Jesus, quando a gente fala lá dos deuses primitivos, que sai lá da natureza, faz toda essa caminhada, entra o Akhenaton com esse Deus de uma ideia extremamente revolucionária, depois vem Moisés com o Deus vingativo, e aí, numa segunda vez, numa outra vez, vem Jesus. Quando Jesus entra na história, né, com essa mudança, com essa ideia do monoteísmo, que já existia na cabeça dos homens, porque já tinha sido instalada lá atrás por Akhenaton e depois por Moisés, e vem crescendo dentro da cultura judaica. Só que Jesus, quando ele vem, ele vai trazer uma nova ideia desse Deus judaico, né? Desse Deus do monoteísmo, né? Porque Jesus é judeu. Ele vai tomar conta da cultura judaica, ele vai se utilizar da cultura judaica para poder
fazer com que o homem entenda o que é o monoteísmo, para que o homem entenda esse Deus, essa ideia nova monoteísta que Jesus traz. E Jesus vai se utilizar de todo o Velho Testamento e vai também trazer o quê? Vai trazer a oportunidade para os evangelistas escreverem o Novo Testamento. Então, Jesus se utiliza do Velho Testamento para que surja o Novo Testamento. E é Paulo quem toma os valores judaicos e os conjuga com os valores cristãos. Paulo, como era romano, judeu, grego, etc., ele vai pegar os valores judaicos, porque ele foi criado nessa cultura, e vai conjugar com os valores cristãos, porque ele vai ler os evangelhos, e nessa conjugação ele sai e espalha toda o seu pensamento para os gentios, né? Há uma amálgama entre o judaísmo e o cristianismo. E esse amálgama, muitas pessoas, quase todos nós, não entendemos ainda o que é que vem do judeu e o que é cristão. Então, o Velho Testamento é dos judeus, o Novo Testamento é de Jesus para frente. Então, mas nós temos os dois testamentos correndo juntos conosco hoje. A gente se utiliza do Velho, se utiliza do Novo e faz uma amálgama para poder entender o pensamento. Jesus era judeu, né? Mas o Deus único judaico se transforma nos Deus únicos para todos. Quer dizer, aquele Deus separatista, né? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que e cada um tinha o seu, ainda é um pouco assim hoje. Jesus vai transformar esse Deus num Deus único, mas é para todos, né? E isso é um grande progresso no pensamento religioso da humanidade. Sair daquele Deus sectário para um Deus que é para todos, que a sua luz envolve todos, seu amor envolve todos, a sua misericórdia envolve todos, a sua justiça envolve todos. Não há privilégio para ninguém, ninguém é melhor ou pior. Não há julgamento. Deus não julga. Nós é que nos julgamos. É a nossa própria consciência que nos leva ao nosso próprio julgamento. Eu encaro os meus erros, os meus equívocos, e procuro me redimir deles através da renovação. Deus me dá a oportunidade de redimir, que é a reencarnação. Mas ele não julga. Então, essa passagem desse Deus separatista, vingador, cruel, para um Deus que ama a todos, é Jesus quem traz. E é um avanço muito grande nesse sentido, nesse pensamento. Sair de um Deus vingativo para um Deus que ama. Percebem que vem crescendo a ideia, essa ideia de vem se abstraindo cada vez mais. Ela sai lá da materialidade, lá do primeiro homem, e vem evoluindo para um Deus que já é transcendente, que está em algum lugar desse espaço, desse universo infinito, esperando o julgamento final, para passar por um Deus que está em algum canto e que ama a todos, que não é mais sectário, que a sua justiça engloba todos, mas essa justiça não é uma justiça de julgamento, é uma justiça para que haja igualdade e equilíbrio entre as pessoas e respeito entre as pessoas, para que haja um entendimento entre as pessoas, para que o homem veja a si próprio e veja o outro. É isso também que Jesus vai trazer. Se os deuses são sectários, quer dizer, se os deuses separam,
Como é que pode haver uma relação entre as pessoas que cultivam deuses diferentes? Então, as pessoas que cultivam o Deus A não têm relação nenhuma com as pessoas que cultivam o Deus B. São povos separados, são pessoas separadas, são ideias separadas, são pensamentos separados. Então, não há uma ligação entre eles. É outra coisa que Jesus vai trazer. Com Jesus, todos passam a serem filhos de um Deus único, do mesmo Deus, numa relação de irmandade, herdando os seus atributos. Surge a ideia de fraternidade universal. Então, se todos são filhos do mesmo Deus, se todos herdam os seus atributos, então todos têm o mesmo Pai. Se todos têm o mesmo Pai, todos são irmãos. Então, não há uma separação. Há uma relação entre todos os filhos de Deus, nessa fraternidade universal. Há uma ligação entre todos nós. Não existe o separatismo, nunca existiu o separatismo. Não há possibilidade da separação. É só na cabeça do homem que existe a separação. Porque, na realidade, a separação não existe. Simplesmente nessa ideia que Jesus traz. Por isso que nasce a ideia de fraternidade universal. Somos todos irmãos. Outro aspecto que vem em seguida a essa ideia e que não existia antes, é o quê? É o próximo. Começa a se notar o próximo. O próximo agora existe. O próximo deixa de ser ignorado ou esquecido. Ele vem para a vivência cotidiana do homem, passando a ser um existente e não um marginalizado. Ele passa a fazer parte da vida. Jesus faz com que a gente note o próximo. Jesus faz com que essa ideia de irmandade seja concretizada, seja estabelecida. Nem todos a vivenciam, mas ela é estabelecida. Então, quando essa ideia de irmandade é estabelecida, o próximo passa a ser importante. Ele não é mais um número, ele passa a ser importante, ele passa a existir para nós. Então, se amar a Deus e ao próximo. Se eu amo a Deus, não posso odiar o meu próximo e nem ter inimigos. Porque se eu amo a Deus, por consequência, eu amo o próximo. E eu não tenho inimigos. Essa é uma outra ideia que precisa ser trabalhada e precisa ser abstraída e entendida nesse campo, porque essa ideia de amar ao Deus e ao próximo é uma ideia de liberdade. É onde está a liberdade do ser. Se eu amo a Deus, se eu amo a mim mesmo, se eu amo o próximo e não tenho inimigos, eu sou livre. Totalmente livre. Não tenho nenhuma amarra. Não tenho nada que me prenda. A relação de respeito agora com Deus e com o próximo é uma relação de amor, é uma relação de liberdade, é uma relação de respeito, é uma relação de fraternidade, de solidariedade universal. São ideias que precisam realmente ser muito bem refletidas, pensadas, exige uma abstração cada vez maior da nossa parte, entendendo por abstração que, se não houver abstração, não se entende, não se consegue avançar na metafísica, não se consegue avançar para chegar no Deus inteligência. Mas todo esse ensinamento que Jesus traz, ele é esquecido, né? Nós sabemos disso, principalmente quando o cristianismo vem para a Europa, né? Quando o cristianismo vem para a Europa, ele começa o quê? Começa a ficar pálido, começa a se desvanecer, começa a ficar esquecido, jogado num canto, e aí vão surgir as guerras santas, as torturas, as injustiças e tantas outras coisas que surgem nesse período que vem. O cristianismo veio para a Europa, né, com os reinos, os feudos, etc. e tal, com a escravidão. E é um período longo, mas dentro desse período de tanto sofrimento, de tanta injustiça e tortura,
as ideias não param, elas continuam em ebulição. Existem os grandes pensadores desse período que estão pensando, vamos dizer, por debaixo do pano, que estão usando o seu intelecto, que estão percebendo, que estão raciocinando para poder entender cada vez melhor tanto a natureza quanto o próprio homem. E é nesse momento que vão surgir os grandes cientistas, como Descartes, que vai trazer a ciência moderna, que vai introduzir o método, como Galileu, como Copérnico, Isaac Newton, que vai trazer todos lá, que tem todos os seus fundamentos, as suas bases em Aristóteles, vai surgir Da Vinci, vai surgir, como é que fala? Francis Bacon e tantos outros cientistas e filósofos que vão aparecer nessa época e que vão trazer uma nova mudança para o mundo, uma nova mudança para a população. Né? A nova ciência começa a tomar corpo com Descartes, Francis Bacon, Galileu, Copérnico, Giordano Bruno e tantos outros. Esses pensadores vão trazer a ciência nova, vão trazer a fundação, ou aquilo que era necessário para que depois, mais para frente um pouco, Kardec pudesse fundamentar o Espiritismo. As leis da física são estabelecidas por Isaac Newton. Então, quando vai surgir esse período, que é um período que vai estar ligado mais à ciência, à matéria, do que à espiritualidade, embora ela não fosse esquecida, ela existe, mas com menos força. Lembrando que a razão ela é como é que é, escrava da fé nesse período, né? A razão ela fundamenta a fé, mas a fé é que ilumina, é pela fé que eu conheço a graça, é pela fé que eu chego a Deus. A razão é simplesmente um contrapé ali para que haja uma ligação entre os pensadores gregos, como Aristóteles, Platão, etc., com o pensamento cristão. Nesse período também surgem os iluministas, né? Durante esse período de guerra, de grandes acontecimentos tenebrosos ou tristes, que vem com a Revolução Inglesa, que vem com a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa trazendo principalmente a tecnologia, e a Revolução Francesa trazendo o avanço social, se bem que na Revolução Inglesa começam a surgir grandes problemas com a sociedade, porque surge a exploração infantil, surgem as grandes doenças, surgem as grandes fábricas que retiram o ganha-pão daqueles artesãos que viviam do seu dia a dia, fazendo as suas peças artesanais. Então, há uma mudança muito grande aí. Há um sofrimento grande, as pessoas começam a viver numa pobreza muito grande. E, por trás delas, estão os iluministas, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Locke, os enciclopedistas, Diderot, D'Alembert, que são pessoas que começam a perceber todo esse sofrimento e vão começar a colocar pensamentos mais humanistas ou românticos, no sentido não de romance, mas no sentido de relatar a vida, a realidade como ela é, trazendo a arte em todos os sentidos, para que essa realidade seja contada, seja mostrada, né? Valorizando a capacidade do homem de conhecer a natureza e dominá-la. E aí começa a surgir a ideia de que o homem não precisa mais de Deus. O homem se basta por si só. É quando vai surgir e vai se fortalecer cada vez mais o próprio materialismo. Tudo isso vai mudando. Quando chega nesse período, saindo da Idade Média e começando a Idade Moderna, a parte espiritual ela vai sendo colocada de lado.
ela vai sendo como que esnucada num canto. E a ciência e o materialismo começam a crescer muito rápido, né? A tecnologia começa a vir muito rápido. E aí é um desequilíbrio muito grande, que a gente conserva até hoje, que está difícil de voltar a equilibrar de novo. Vai surgir aqui o ateísmo, a negação do espiritual, mas em contraposição depois, logo lá pelo século XIX, no início do século XIX, vai surgir um novo espiritualismo, que são os filósofos como Bergson, como Debiran, que vão perceber a necessidade de resgatar o espiritual, né? De não ficar, que o materialismo só não pode ser idolatrado. Precisa se resgatar o espiritual. A realidade tem os dois polos, tanto o espiritual quanto o material. Então, vai surgir um novo espiritualismo, e também nesse período vai aparecer o espiritismo. Nesse período antes do novo espiritualismo, o que tem? Tem a angústia, tem a depressão, tem a tristeza, tem as perturbações de toda a ordem, uma sociedade doente e corrompida, que procura avidamente uma saída para os seus problemas, mas procura a saída fora de si. Ela vai buscar fora dela. Ela não vai buscar causa dentro dela. O homem não busca a causa dos seus problemas dentro de si. Ele busca a causa dos seus problemas fora. Esse é um dos motivos pelo qual ele dificilmente vai achar uma resposta, porque eu tenho que buscar em mim, dentro de mim, a causa dos meus problemas. Não mais importa com o outro, quer dizer, aquele próximo que Jesus trouxe para nós, ele volta a ser esquecido novamente. Ele volta a ser marginalizado, ele volta a ser um número à esquerda, ele não existe mais. Então, eu não me importo mais com o outro, que passa a ser esquecido e ignorado. Não há paz interior e muito menos exterior. Desconsidera-se a vida imortal e suas consequências. Tudo é permitido e tudo é lícito. Então, aquilo que Jesus trouxe, ou, começando de novo, aquilo que estava com Moisés, toda aquela confusão, aquele Deus vingativo, cruel, temeroso, passa por um Deus bondoso em Jesus. Quando o cristianismo vai para a Europa, esse Deus bondoso ele é esquecido e volta o Deus da guerra, e volta os desejos humanos, e volta a vaidade, o orgulho e o egoísmo humano. Não que deixou de existir, mas ele é reacendido cada vez mais, né? Então, tudo me é permitido e tudo me é lícito. Eu posso fazer o que eu bem entender, porque se eu não acredito na vida imortal, qual é o problema? Morreu, acabou tudo. É o período também do quê? Do existencialismo. Surge, nesses momentos conturbados, o grande alento para a humanidade, a revelação espírita, chamando a atenção entre vários intelectuais, sendo o maior deles Allan Kardec. Surge a teoria filosófica espírita, as leis morais. Não são os mandamentos de Moisés, são leis. Mandamento é uma coisa forte, manda e pronto. As leis morais, ela está na consciência. Você tem que entender a lei moral. Quando uma pessoa fala não mata, é simples, você entende na primeira, não pode matar. Agora, a lei moral de adoração, de progresso, de trabalho, de igualdade, são leis que precisam ser refletidas, são leis que precisam ser pensadas, são leis que precisam ser estudadas e entendidas e vivenciadas na sua plenitude. Por que Kardec é maior que os outros? Porque houveram inúmeros cientistas que estudaram os fenômenos, mas Kardec foi o único que dos fenômenos trouxe uma teoria, e uma teoria filosófica espírita, quer dizer, veio dos espíritos. Os outros ficaram no fenômeno, os outros ficaram na matéria, no fenômeno, na aparência. Kardec saiu da aparência e
foi para a metafísica, foi para a filosofia, foi buscar o que estava por trás do fenômeno. Foi o único que fez isso. De todos aqueles cientistas e filósofos e acadêmicos que estudavam os fenômenos. Então, esse é o valor de Kardec, um dos seus valores, né? A capacidade de ver o que estava por trás da mesa girante, a capacidade de olhar tudo aquilo e, de tudo aquilo, criar uma teoria. Ele não tem uma hipótese antes, ele não tem uma teoria antes. Ele pega a ciência, ele pega o fenômeno, ele observa o fenômeno, ele segue todas as etapas de um fenômeno científico, né? Observação, análise, evidência, etc., etc. E dessa observação, dessa análise, ele vai começar a criar a teoria filosófico-espírita de consequências morais. É o único que faz isso. Então, pela primeira vez, com Kardec, você vai ter a compreensão de Deus pela razão, pela lógica e pela fé raciocinada. Não vai ser um Deus místico, não vai ser um Deus transcendente, não vai ser um Deus antropomórfico, não, vai ser um Deus pela razão, pela lógica, uma inteligência suprema. Né? Entende-se a natureza pelas leis da física, mas também a natureza humana através da arte, da literatura, da religião, da política. Vai-se entender o homem, ou começa a se entender o homem, por ele mesmo, pela sua manifestação e também pela sua essência, por aquilo que ele é, por aquilo que ele pode fazer, pela sua capacidade de ação e de pensar. A imortalidade da alma e sua trajetória evolutiva pelo aprimoramento do espírito. Tudo isso são ideias já existiam, mas são agora exploradas cientificamente, filosoficamente, através dos espíritos que trazem a revelação e colocadas no papel por Kardec. Kardec não foi um mero codificador. Kardec foi a inteligência que coordenou todo esse material e colocou para nós em escrito. Foi a inteligência que coletou todas as mensagens mediúnicas, que observou todos os efeitos mediúnicos e colocou no papel para que a gente possa usufruir e ter como roteiro de vida. Quer dizer, ele foi a inteligência capaz de fazer isso. Se nós pensarmos mais seriamente, seria muito difícil encontrar uma pessoa hoje em dia capaz de fazer o que Kardec fez. Quando ele pergunta que é Deus, né, ele não vai perguntar quem, ele vai perguntar que é Deus. A pergunta já é inteligente. A pergunta já exige um pensamento, uma reflexão. Ele pensa para fazer as perguntas, ele não faz as perguntas de qualquer forma. Então, quando ele faz que é Deus, pressupõe-se já uma resposta filosófica, que não é dada por Kardec. Não é Kardec que vai responder. Quem responde à pergunta são os espíritos da codificação. E a resposta coincide perfeitamente com a definição filosófica clássica dos gregos sobre a natureza de Deus. Os gregos antigos, os pré-socráticos, e os socráticos, ou Sócrates, Platão, Aristóteles, entre outros, a ideia que eles tinham de Deus era esse Deus ordenador supremo, inteligência suprema, sustentador do universo. Então, a resposta que os espíritos dão para Kardec coincide perfeitamente com a ideia que os filósofos, que os pensadores pré-socráticos tinham de Deus. Então, essa ideia é tirada de lá. Quem é que vai dar essa resposta para Kardec? Provavelmente aqueles filósofos que lá estavam, naquela época. E aí vai surgir com Kardec o quê? A realidade existencial, na visão espírita. O que é que existe? Essa é a pergunta, né? O que existe?
E na visão espírita, o que existe seria o que está na pergunta 27 do Livro dos Espíritos, né? Haveria, assim, 2 elementos gerais do universo, matéria e espírito? Sim, e assim de ambos Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas 3 coisas são o princípio de tudo que existe a Trindade universal. Então, para nós espíritas, o que é que existe? Existe Deus, espírito e matéria. A partir desses 3, surge o universo. Então, o que existe é Deus, espírito e matéria, no início. E a partir disso, pela vontade divina, surge o universo através da matéria e do espírito, que um serve de sustentação para o outro. É uma proposta prática e existencial. O espiritismo é uma proposta prática e existencial. O espiritismo é uma proposta de vida, é um roteiro de vida, é um caminho prático existencial. É um caminho para quê? Para a perfectibilidade, para que nos tornemos cada vez melhores, para que sejamos cada vez mais afetos ao bem, né? Participantes do bem. O espiritismo impacta diretamente na ação do homem. É necessário pensar antes de agir. Modifica a maneira de olhar a vida. Se eu encaro a vida como a pré-existência da alma, a imortalidade da alma, e se eu sei que na imortalidade da alma eu vou sofrer as consequências morais, vai modificar minha maneira de olhar a vida. Explico e traz o entendimento das relações. Que relações? Eu com o outro, eu comigo mesmo e eu com Deus. Porque o espiritismo vai trazer isso. Ele vai colocar, através do seu livro, ou da sua convicção, ou dos seus 5 livros, esses pontos. Mas surgem, é óbvio, os conflitos interiores e exteriores, que são necessários para que o homem possa evoluir, para que o homem possa caminhar, para que o homem possa se aprimorar. Ele tem que ter os conflitos, mas esses conflitos são benéficos porque, através dos conflitos, ele se redime, ele se reorganiza, ele renasce, ele se renova. Como dizia Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se eu começo a refletir sobre as minhas ações, sobre a minha vida, eu começo a perceber que nem tudo é bom para mim. Eu tenho que escolher aquilo que é bom para mim, mas que não prejudique o outro. E a ideia do espiritismo, né, dessa história de Deus, espírito e matéria, ela tem fundamento em Descartes e em Spinoza. Quando Descartes aparece com toda a sua teoria, ele vai trazer as 3 substâncias. Isso é uma matéria do primeiro ano, né? Ele vai trazer Deus, a res infinita, o transcendente, lembrando que para Descartes Deus é transcendente, Deus está fora, né? Ele está fora do homem. Então, existe Deus que é transcendente, existe o espírito e existe a matéria. A res cogita, a res existentia, que vai formar o universo, mas Deus está fora do universo. Essa é a ideia de Descartes. Com Spinoza, existe uma única substância. É Deus, a natura naturans, e Deus é imanente. Deus está no universo. Tudo está em Deus, nada está fora de Deus, e nada existe sem Deus. Esse é o pensamento de Spinoza. Para Spinoza, pensamento e extensão, quer dizer, espírito e matéria, são atributos, não são substâncias. Para Descartes, são substâncias. Para Spinoza, são atributos. Quer dizer, eles são atributos de Deus, eles são atributos, modos de manifestação. E é dessa forma, através do pensamento de extensão, que Deus se manifesta no universo e que Deus é imanente no universo, né? É a natura naturata. São os modos de ser a manifestação.
Deus é imanente na criatura. Deus está em nós e nós estamos em Deus. E nada existe fora de Deus. Deus não está fora, Deus é imanente na criação. Na filosofia espírita, há uma junção, né? Deus é a causa primária, inteligência suprema, imanente. Deus está em nós e nós estamos em Deus. Espírito e matéria são causas primeiras, são princípios que, na sua união, surge o universo. E ainda vai trazer Kardec o fluido cósmico e o perispírito, que vai fazer a ligação entre espírito e matéria, que até hoje só existe na filosofia espírita, mas é o que dá a resposta para essa discussão que existe até hoje na filosofia da mente, né? Em corpo e mente, como é que corpo, que é matéria, e mente, que é o espírito, se conversam. O espiritismo vai trazer o perispírito e vai fazer essa ligação. Nenhuma outra filosofia traz de maneira tão clara como traz o espiritismo. Outro problema da atualidade é o anti-intelectualismo. Também veio crescendo e está crescendo hoje cada vez mais, né? Que prega que a inteligência e cultura são coisas ruins. Pensar não é bom, exige esforço e cansa. Portanto, celebra-se a estupidez, a ignorância, a falta de reflexão. Quanto mais ignorante, mais sucesso, entre aspas, terá uma sociedade corrompida materialista. Hoje em dia, nós sabemos, nós sofremos, a gente vê, a gente percebe isso, que cultiva-se ou procura colocar na cabeça das pessoas que não vale a pena pensar. E isso é feito através do quê? Através das fake news, através dos grandes conglomerados, pela mídia, né? Que muitas vezes dirige o homem para caminhos distorcidos, porque influencia a própria inteligência, e é uma inteligência que ainda não tem capacidade de reflexão, porque não foi ensinada a refletir. Ela foi simplesmente ensinada a decorar algumas coisas e não a entender e pesquisar e a refletir. Mas o intelecto é atributo divino, é virtude, é um bem que leva à realização de algo útil e bom. Precisa ser usado constantemente. Se eu uso o intelecto constantemente, se eu reflito, se eu uso a razão, se eu uso a lógica, eu vou começar a fazer perguntas, né? Que tipo de vida que eu quero? Que tipo de vida que eu vou escolher? O que eu quero para mim? O que é bom para mim e para os outros? Né? Eu quero ser subordinado à matéria, ser um ser passivo controlado por forças exteriores que dirigem os destinos dos mais variados campos? Na ciência, na filosofia, na religião, na política, né? Existem pessoas aí que estão dispostas a controlar você o tempo todo. Eu quero ser subordinado à matéria ou eu quero ser um espírito livre? Livre dos condicionamentos. E eleger o meu próprio caminho através da minha própria consciência para alcançar a liberdade. Então, é esse o problema que muitas pessoas não querem enfrentar e que outras pessoas não querem que você veja ou que alguém veja. Porque a partir do momento que eu começo a refletir, eu começo a entender. Eu começo a pensar por mim mesma. Eu começo a definir melhor o que é bom e o que é ruim. O que é certo e o que não é certo, o que é verdadeiro e o que é falso. E aí eu começo a fazer o quê? Eu começo a exigir, no bom sentido, que o outro me respeite, que o outro haja de maneira correta, que o outro procure tratar todos com igualdade. E isso prejudica o interesse de alguns. Então, por isso que há esse anti-intelectualismo, por isso que há essa cultura
de que inteligência é coisa ruim, de que pensar não vale a pena. E o Espiritismo não é uma religião, é uma filosofia, um roteiro próprio para a realização plena do espírito. Cultivar o Espiritismo é acreditar na beleza, na lógica, na razão, na fé raciocinada, no transcendente e no imanente. Ele não é uma religião como as religiões institucionais, né? Ele é um modelo para a vida, um roteiro. Existem outras ideias, como o confucionismo, que também não é uma religião, é uma ética de vida, é uma maneira de viver, né? O Confúcio acreditava e escreveu que existe um governo celestial, um organizador inteligente, com uma intenção inteligente, com uma intenção de bem para todos. O taoísmo faz a ligação com a natureza e com os druidas. Eles não têm um Deus como inteligência suprema, mas eles entendem que existe uma ligação, que existe uma força maior, né? O budismo também não tem Deus, mas tem o desprendimento da matéria, que já é um avanço muito grande nesse sentido, né? É um ponto de vista cada vez mais abstrato, né? Que já indica acreditar numa coisa transcendente, no infinito, no ideal, no eterno. Todos, de uma forma ou de outra, pela abstração, pelo entendimento, pela compreensão das coisas, pela própria inteligência, pela própria vivência, pela sabedoria que tem, percebem essa inteligência superior. Como eu disse, o conflito entre a matéria e o espírito é ideal, né? São elementos díspares que compõem a realidade existencial nos seus dois pontos extremos. Portanto, faz sentido contrapor a inteligência à total determinação da matéria, e as leis são mecânicas por uma filosofia mais profunda, dialética e flexível. O espírito e a matéria são totalmente diferentes, mas um depende do outro para viver, né? Para se manifestar. Esse conflito ele é benéfico e ele é rico. E ele tem que ser investigado o tempo todo, durante a vida toda. Porque a matéria é transitória, mas o espírito é permanente. E por que o conflito tem que ser investigado o tempo todo? Simplesmente por causa disso. Pela transitoriedade e pela permanência. Esse conflito, se eu entender que a matéria é transitória e que o espírito é permanente, eu vou entender que existe a pré-existência da alma e a imortalidade da alma. E aí muda o cenário. Nós ambos temos uma relação profunda, o espírito e a matéria, uma complexidade que preenche os propósitos da ordem da realidade, na causa e no efeito. Então, um precisa do outro, embora eles sejam totalmente irredutíveis, né? Ah, isso que está errado aqui, ó. Não é redutíveis, é irredutíveis. Não existe um sem o outro. Embora irredutíveis entre si, um é necessário para o outro, para a manifestação do espírito, para a evolução do espírito. Não existe espírito sem matéria. O único que é somente espírito é Deus. O resto é espírito e matéria. Existe a matéria sem o espírito, que é a matéria de uma árvore que já um pedaço de madeira, de um pedaço de pau, de um pedregulho, etc. Mas tudo que tem vida tem um espírito. Está quase terminando já. Hoje em dia nós estamos vivendo um colapso civilizatório, né? Um período difícil para todos nós, de grandes mudanças, de grandes acontecimentos, tanto individual como coletivo. Cada dia surge uma coisa nova, cada dia surge um problema novo, uma atitude nova, uma causa nova, um efeito novo. Não, são momentos de grandes mudanças, porém de grandes renovações. A atuação do espírito na razão, na lógica, na ética moral e no sentimento é essencial para a conquista de um mundo melhor.
o uso da lógica, da moral, do sentimento. É necessária a vivência dos ensinamentos de Jesus, colocar o conceito em prática, uma correspondência entre ação e pensamento. Para alcançar a maturidade, temos que fazer um esforço enorme para entendermos e vivenciarmos os ensinamentos de Jesus. E quais são esses ensinamentos, né? Segundo os gregos, não faça ao outro o que não deseja para você. Segundo os egípcios, deixe passar aquele que fez ao outro o que deseja para si. Segundo os hebreus, o que não queres para vós, não deseje para o outro. Segundo os romanos, amor aos membros da sociedade como a si mesmo. Todos falam a mesma coisa de forma diferente, né? Amar ao próximo como a si mesmo. O que eu não quero para mim, eu não vou desejar para o outro. E para finalizar, todo mundo já conhece, quem fez o primeiro ano, né? Kant vai falar a mesma coisa, de uma maneira muito mais filosófica, né? Ele vai colocar as três máximas dele, que quer dizer a mesma coisa, né? Age de tal modo que a máxima de tua ação possa valer como princípio universal de conduta, né? A minha ação é um princípio universal de conduta. Se é o princípio universal de conduta, ela tem que respeitar o outro. Age de tal forma que uses a humanidade tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e ao mesmo tempo, como fim e nunca como meio. Eu não vou pisar no outro para alcançar o objetivo. Eu vou respeitar o outro e vou alcançar o meu objetivo pelo meu próprio esforço. Age de tal maneira que a tua vontade possa encarar a si mesma ao mesmo tempo como um legislador universal através das máximas. A minha vontade encara a mim mesma, quer dizer, eu não faço nada que me prejudique a mim e nem ao outro, porque aquilo que eu faço para mim deveria ser como uma lei para mim e uma lei para o outro, sem diferença nenhuma, sem desigualdade nenhuma. E aqui termina a nossa reflexão de hoje. Oi, porque eu não falei, boa noite. Oi, Cris, tudo bom? Alguma pergunta, algum comentário? Eu tenho. Fala, Davi. Sobre aquela parte que você falou de Jesus, né, que é uma alma, um espírito como nós, como irmãos, ele viveu, por certo, em outro mundo. Sim. E ele tinha uma missão, é isso? É como se fosse a gente Quando tem ele uma veio para hierarquia. A quando gente ele tem uma veio para a Terra, hierarquia. quando ele veio para a Terra, ele veio em missão, né? Ele porque veio alavancar a humanidade. Agora, a história dele, a trajetória dele é igual a nossa. Sim, eu entendo, mas Deus mandou? Ou ele falou assim, não, tem uns espíritos aí que estão meio perdidos aí, vamos dar uma concentrada num planetinha que vai nascer aí, e lá vou colocar e eu vou cuidar desse planeta. Seria isso por livre e espontânea vontade? Ou foi porque Deus falou... Tudo é pela vontade divina, né? A gente tem que entender essa vontade, não como uma vontade voluntariosa, caprichosa, não é isso. É que nós não temos vocabulário específico para definir essa vontade divina, certo? Mas Deus tem que manifestar o seu amor. Isso é que a gente entende. Existe uma organização no plano espiritual muito maior
e muito mais perfeita do que a nossa organização aqui na Terra. Então, A gente é um pedaço, né? então, o que acontece aqui na Terra é a mesma coisa que acontece no plano espiritual maior, só que numa escala muito mais avançada, mais iluminada e mais perfeita. As coisas não são diferentes. O que acontece no menor, acontece no maior. Então, com o passar do tempo, o que acontece? Vão, por uma organização e pela vontade divina, são enviados para os planetas, e no caso nosso aqui, espíritos avançados, que sabem muito mais, que são de luz, como foram todos os filósofos do passado, são todos espíritos de luz, Lógico. que fizeram a mesma trajetória que nós estamos fazendo. Futuramente, sabe lá eu, Deus quando, talvez sejamos um espírito de luz que vamos para um planeta, não sei aonde, e fazer a mesma coisa. Sim. Então, Jesus faz a sua trajetória e a única bandeira que a única vez que nós conhecemos ou tivemos a presença dele física aqui foi quando ele veio para cá como Jesus. Por isso que a referência nossa maior é Jesus. Está lá no livro dos Espíritos, né? Qual é o modelo? Jesus, entendeu? Mas ele vem por vontade, por espontânea vontade. Ninguém falou para ele, ninguém mandou ele vir. É dado a ele a prerrogativa de dizer sim ou não. Entendeu? Não há um mandar. Também não há um não negar. há um mandar. Não há um mandar. No nosso estágio há um mandar. No nosso estágio, as pessoas mandam. Manda. Tanto que tem o opressor e o oprimido. Num estágio muito mais avançado, não há o mandar, há sempre a escolha. Entendeu? Deus não manda. Deus não julga. Oferece, Deus oferece oportunidade. Está lá. O próprio Espírito se oferece. Entendeu? Porque ele está ali, ele está vendo, ele está apresentando, então ele vai. Kardec fez a mesma coisa. Mas, na verdade, acho que o que eu penso assim, existem tantos mundos e bilhões de almas e espírito que Deus é uma essência. E cada soldadinho ou general está tomando conta do seu mundo, do seu planeta, no caso é o Jesus. Entendeu? Então, a nossa ninguém vai ao Pai senão por mim, ele é o meu intermediário, ele é a voz da minha vontade, não é isso? E outra coisa que quando você Jesus falou... fala ninguém ao Pai senão por mim, é porque quando Jesus vem, ele traz as leis, ele traz o caminho, ele traz o roteiro. Então, se seguir o roteiro que ele trouxe, você vai ao Pai. Não é que ninguém vai ao Pai senão por mim. A ideia é o roteiro, é o ensinamento que ele traz. E o ensinamento nada mais é do que a vontade do Pai. E que Jesus Entendeu? faz direitinho então, a lição. Não é pelo ensinamento que ele traz. Sim, eu entendo isso. Entendeu? E agora, quando você fala também dos hebreus, do Velho Testamento, não é porque Moisés viveu no mundo com os egípcios e na cúpula dos egípcios, dos faraós, e eles eram monoteístas, que ele traz esse Deus Os faraós não eram monoteístas. Não, você tinha alguns, assim, como você falou. Só Akenaton que foi monoteísta, o resto não foi. Então, mas... Ele jogou, é como se tivesse jogado uma ideia no meio de toda aquela confusão para começar então, mas a o clarear. povo era politeísta, ele plantava uma política politeísta, e os faraós plantavam uma política politeísta para poder o controle daquela Porque toda essa era a aqueles ideia que escravos. existia na época. O homem ainda não chegou no monoteísmo, estava chegando no monoteísmo. Então, mas quando Moisés traz essa ideia monoteísta de um Deus, Deus severo, vingativo, entendeu? Não é por isso, pela educação que ele teve?
Sim, porque naquele momento, Moisés foi um legislador, foi um grande médium, foi um grande profeta. Ele tinha um povo rude, um povo bárbaro na mão dele. Entendeu? Ele tinha a compreensão, ele tinha esse Deus que naquele momento ele usava do Deus castigo. Né? A figura de Moisés é controversa na história. É bastante controversa na história. Né? Ele traz esse Deus vingativo porque o povo entendia o Deus dessa forma. Entendeu? Entendia um Deus que era vingativo, que tudo era feito, por um bom tempo, tudo era feito em nome de Deus. Entendeu? Por um bom tempo foi assim. E ainda é. Ainda é. Né? Ainda é. Né? Por isso que quando Jesus vem e traz o Deus Pai, Deus bondade, o choque é muito grande. Porque sai de um Deus cruel, vamos dizer, para um Deus bom, que não tem crueldade nenhuma. Não, para um Deus o choque é muito grande. Entendeu? E para um Deus que aprisiona, para um Deus que te dá a liberdade, que liberta. Deus que liberta. Então, é totalmente o contrário. Então, o choque é muito grande entre esses dois pensamentos. Entendeu? E ainda é. Sim, lógico. E ainda é. Nós estamos ainda vivendo lá nós não saímos, nós estamos saindo, nós ainda não saímos de Moisés e não vivenciamos Jesus, entendeu? Nós estamos num emaranhado tão grande, por isso que a confusão está do jeito que está. Porque nós não saímos de Moisés e não conseguimos pegar esse Deus bom, essa fraternidade universal. Nós estamos perdidos, por isso que é um colapso civilizatório. A sociedade está colapsando. É verdade. É verdade. Ela está colapsando para poder se renovar. Entendeu? Porque nós estamos nesse emaranhado que a gente não consegue sair dele. Mas só vai conseguir sair dele a hora que as pessoas se propuserem a sair dele, senão não sai. Também é verdade. Também é verdade. Também concordo Entendeu? com isso. Até esse globalismo aí, Sim. onde armadilhas materialistas. A gente até é tendencioso, entendeu? E quem são esses fariseus do passado que condenaram Jesus, que plantavam a liberdade? São esses globalistas que estão tentando são os anti-intelectualistas, aqueles que não são querem que os você pense. anti-intelectualistas, que não quer que você pense. Exatamente Eles não querem isso. que você pense. Porque a hora que você começar a pensar, você vai causar problema para eles. Lógico. Eles vão perder o domínio. Ah. Porque aí você vai começar a perguntar e a exigir. Lógico. Entendeu? Na verdade, Aí você vai pedir resposta que eles não vão saber dar. Ele quer o globalismo não espiritual, ele quer um globalismo material. Né? Então, mas aí vai depender de cada um decidir aquilo que eu pus. Você quer ser matéria ou você quer ser espírito? Eu quero ser espírito. Né? Entendeu? Eu quero ser espírito curtindo a matéria. Se não houver exagero, tudo bom, Davi. É lógico. Obrigado. Eu que agradeço. Miriam, tem uma pergunta, Miriam. Tem alguém querendo fazer uma pergunta. Quem quer fazer pergunta? É o Gabriel. Galaxy. É o Gabriel? Galaxy S7. Oi, Miriam, tudo bem? Oi, pessoal. Oi. Precisa mudar o nome aí, Gabriel, para Gabriel. Só para corroborar, né, que essa aula que você preparou aí, Miriam, é um compêndio, dá 1 ou 2 anos de estudo isso daí, viu? Não, dá bastante anos de estudo. Mas eu acho que olhando o mundo, olhando o planeta do jeito que o homem está ainda, engraçado que existe uma certa polarização também, né? Porque livros de autoajuda, motivação, religiões, tudo homem procura isso, né? Mas quando ele entra no poder e ele entra no materialismo, né, no dinheiro,
ele sucumbe, né? Então, estamos muito longe ainda, muito longe da evolução ainda, né? Imagina, na filosofia a gente está super adiantado, na ciência um pouco adiantado, mas o materialismo sucumbe o homem, né? A gente está aqui estudando espiritismo há anos, né? E tem gente muito mais preparada e estudos com muito mais tempo que eu, e eu só desafio a mim e a todos, na hora que tiver o poder na mão, entendeu? Na hora que tiver a decisão na mão da humanidade, se vai pensar como humanidade mesmo, ou vai pensar como poder, sabe? Esse vai ser o grande teste, né? Para cada um dos seres vivos desse planeta, não é? Todo dia, no cotidiano, você sofre esse teste, Gabriel. É verdade. Sabe? Você não precisa estar lá sentado numa cadeira que tem um poder dentro de uma multinacional, ou seja lá onde for, dentro de uma sala de aula. É. O tempo todo você tem essa prerrogativa de exercer o poder com autoritarismo ou exercer o poder com autoridade, com moralidade e ética. O tempo todo, dentro de casa é assim, com os filhos são assim, com os amigos são assim, com as relações, toda e qualquer relação é assim. No micro e no macro. Aí vai depender da própria pessoa do quê? Do seu processo de reflexão, de entendimento da vida. Porque a partir do momento que eu entendo a imortalidade da alma, eu vou pensar 2 vezes antes de fazer uma besteira. Vou. Eu vou fazer a besteira porque ainda estou nesse mundo. Mas que eu vou tentar não fazer, eu vou tentar não fazer, porque eu sei que o meu prejuízo vai ser muito maior depois. Entendeu? Então, eu vou tentar vivenciar, entender e fazer o melhor que eu puder, dentro da minha capacidade, do meu nível, meu grau de evolução, porque eu entendo que o espírito continua e que nós estamos num processo e precisamos entrar nesse processo de renovação. Porque se nós não entrarmos nesse processo de renovação no particular, vai ficar muito difícil entrar no processo de renovação no geral. Porque, embora todo mundo ache que a coisa tenha que ser feita no geral, mas o geral começa no particular. Lógico. Exato. Até por interesse, o geral né? não vai vir do nada. O geral não dá para vir do nada. Para que haja um geral, tem que cada particular estar numa comunhão de pensamento. Você tem toda a razão. Porque Você vê hoje aí, o pessoal que comunga de determinados pensamentos fazem determinadas coisas, outros que comungam com outros pensamentos fazem outras coisas. Lógico. Não tem outro jeito. Se você não se decide a ser um espírito, em vez de ser matéria, você vai ficar enrolado por muito... Nós vamos ficar enrolados por muito tempo. E não é fácil, é extremamente difícil. Mas tem que estar lá, né? Tem que estar lá. Ué, e isso também... se fácil, nós já não estávamos mais aqui, estávamos em outro lugar. Eu li novamente de Allan Kardec, olha, minha memória. Esse eu não conheço, Davi, Memória. Ai, meu pai! Memórias de Kardec. O que é o Espiritismo? Não, dos quatro livros. Ele está reclamando da memória dele, não do Kardec. Eu sei, não estou do enchendo a Kardec. paciência Eu sei, dele. sei. Eu sei disso. Na Gênesis, olha, meu pai. Ah, A Gênesis tá. é bárbara. Nossa, cada pedacinho demorei para ler, porque eu ia, voltava. E ele fala tudo o que está acontecendo. É como se estivesse falando agora, como se fosse 1984, o livro. Ele está falando das crises que a gente está passando, do planeta. Ele está falando do globalismo,
teremos uma religião única, né? Mas não confundir com materialismo. Muito bom. Putz, essa leitura aproveitei. Por isso que ninguém consegue derrubar. Lógico. E, assim, o que não dá é que eles tentam e não conseguem, porque não existe nada maior que o amor. Porque o amor derruba, entendeu? O amor derruba qualquer teoria, qualquer, entendeu? Relação social humana, entendeu? E como você tem a internet... O espiritismo continua firme porque ele tem os três os três pilares: a ciência, a filosofia e a espiritualidade, a consequência moral. Ele é fincado nesses três pilares. Se ele fosse fincado num só ou em dois, ele tinha como ser derrubado. Fincado nesses três, ele não consegue. Não, senão ele fica muito animalesco. Não fica evolutivo, né? Não fica racional. Estagnado, não é progressivo. Estagnado, né? Estagnado. Muito bem. Muito gostosa essa viagem, Miriam. Muito, muito bom mesmo. Deu uns Foi uma pulos viagem grandes da gostosa, história, mas foi muito bom. se fosse falar de cada pedacinho, não ficar aqui o dá. ano inteiro. Não. Deixa para a próxima. Você está no Brasil ou você está na Inglaterra? Eu estou na Inglaterra. Precisa mudar esse fundo aí, botar umas nevezinhas, assim, a gente sabe que você está. É saudade, aí ela traz esse fundo, entendeu, Davi? É verdade. Muito O que bom. precisa entender, o que a gente precisa fazer é o exercício da abstração. Se fizer o exercício da abstração, você vai começando a entender cada vez mais o espírito, né? E a sua trajetória. Ô, Miriam, Oi. eu estava pensando que esse fundo aí É o café, ó. É o café. É o café da NEF aí, não é? É que você ficava sentadinho ali. Isso. Achei que era uma cantina. Parecia uma cantina. É o café, é um restaurante. É um café. Você conhece, Davi? Eu conheço, eu sei. Agora que eu assimilei uma coisa com a outra. Uma foto do café lá do... Para quem entra. Do NEF. A Cátia conhece, a Ângela conhece, a Cris conhece, Davi, a Lourdes a maioria conhece. A Lourdes não sei se conhece, acho que conhece. Não. O pessoal que já passou por lá, era gostoso. Quem sabe eu de volta uma hora dessa aí. Volta para tomar um café, para se reunir, né? Tomar um café, para ter aula presencial. Isso aí. Senão a gente vai ficando muito velho, não consegue subir aquelas escadas mais. Tem que fazer uma casa térrea. Porque quem vai no salão lá em cima tem que subir. Verdade, é cruel. Tem que subir 2 lanches, 3. Tá bom. Tá bom? Falou, Miriam. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço, gente, tá? Pela oportunidade de estarmos sempre aqui nessa nossa conversa, refletindo cada vez mais, procurando entender o que é a inteligência suprema, o nosso papel na existência, o nosso objetivo maior, que é o estudo, que é a pesquisa, que é nos fundamentarmos cada vez mais no roteiro divino de Jesus, para que possamos alcançar a luz e a perfectibilidade. Que possamos estar sempre junto aos nossos mentores, deixando que eles nos iluminem, que eles nos inspirem, para que a nossa vida seja cada vez mais plena e mais feliz. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Boa semana a todos, tá? Foi ótimo. Gente.